Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, ao livro de São João, capítulo 10, versículo 10. De todas as passagens em toda a palavra de Deus, essa possivelmente dá mais teologia sobre o que Deus é, quem Ele é e sobre o que Ele é. E também a respeito de quem é Satanás, o que ele gosta de fazer, do que qualquer outra passagem. Jesus diz essas palavras, ele diz que o ladrão, falando de Satanás, a não ser para matar, roubar e para destruir. Agora essa é a obra de Satanás, é o que ele faz. Ele não faz mais nada. Foi T.D. Wood Talmans, o grande pregador, que uma vez disse que o inferno é a maior recompensa que Satanás pode te dar por ser um servo seu. Imagine só, ele mata, ele rouba e ele destrói. Mas Jesus disse, eu vim para que eles tenham a vida e que a tenham em abundância. Eu quero usar um tópico estranho, eu acredito que Deus quem me deu. Se eu fosse Satanás, isso é o que eu faria. Se eu fosse o maligno, isso é o que eu faria. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu sinto em meu espírito a significância dessa mensagem. E eu peço a sua unção para fluir através de mim, não somente em mim, mas esses que escutam e recebem a tua palavra e esses que assistem pela televisão, onde quer que eles estejam. Eu oro para que de alguma forma nessa noite, que o véu que esconde a face dos homens de Deus venha a ser tirado. E eu peço para que o seu Espírito venha tocar os homens e que eles venham ver claramente por um instante, ver quem eles são e quem Deus é. Pai, eu peço a sua ajuda e peço no poderoso nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Se eu fosse Satanás, eu faria o seguinte: a batalha entre o bem e o mal em relação à humanidade tem aumentado sem dar tréguas, sem ficar mais fraca nem nada. Já fazem mais de 6.000 anos. O que está em jogo nesse conflito é algo tão gigantesco, tão estupendo, tão relevante, que a mente do homem não pode nem começar a compreender a magnitude disso tudo. Essa é a razão pela qual Jesus diz, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? O mundo espiritual que nós sentimos todo minuto da nossa vida, na maioria das vezes nós nem sabemos, nós não entendemos, não podemos compreender, mas esse mundo existe com um poder tão grande, que é a única coisa que está guiando o nosso destino eterno. E esse mundo espiritual é composto de Deus e todos os anjos justos e os santos que o servem nessa terra. E também é composto das trevas, chefiado por Satanás, o mestre das regiões dos condenados e de todos os mentirosos, o assassino, o dragão, a antiga serpente, o diabo. Em jogo estão as almas dos homens. A sua alma, você que me assiste pela televisão, a sua alma. Esse véu de carne um dia vai voltar ao pó da terra, esperando a ressurreição da vida ou da condenação. Mas a sua alma e o seu espírito viverão para sempre e para sempre. Imagine isso.
A mente humana está acostumada a aquilo que pode durar apenas um certo tempo, temporário. Tudo está se inclinando nessa direção do temporário. E ainda assim, a consequência é eterna. Quando você pensa nessa noite, enquanto você escuta o que eu digo, que a eternidade não tem fim, que Deus sempre existiu, que Ele sempre vai existir e que você sempre vai existir em algum lugar. Imagine só. Ou no inferno ou com Deus. Isso passa a ser assombroso em suas complicações, passa a ser algo assombroso no que diz respeito à complexidade da mente e entender o que isso envolve. Eu quero que você pense nisso, por isso estou repetindo. Ficamos velhos, nosso cabelo fica branco e nossas costas começam a se dobrar por causa da idade. E a vida passa a ser como uma pegada na areia da praia, parece ser uma brasa que sai da fogueira e logo se apaga, e então ela se vai. É como se fosse um pedaço de neve que cai do céu e quando toca ali na água ele não pode mais ser visto. Como o carteiro que vai à nossa porta e logo se vai. Parece haver tão pouco tempo entre os nossos bons dias e os nossos boas noites, entre os nossos ois e os nossos tchauz. Uma distância tão pequena entre o choro do bebê no berço e o nó que dá na garganta antes de o homem morrer e as pessoas começam a chorar por ele. E ainda assim tudo se envolve na eternidade. Nós só podemos entender, baseado no que esse livro nos diz, termos como para sempre são usados. Quando você olha para si mesmo no espelho, quando você faz a sua barba, senhora, quando você penteia o seu cabelo, você está olhando para uma alma eterna. E por causa das consequências dessa glória eterna, esse conflito tremendo que ele cada vez mais cresce com o calor da batalha pela alma dos homens. Satanás fazendo tudo que o inferno pode para te afundar. Ele te odeia e eu quero que você pare para pensar. Ele não odeia só você que ama a Deus, mas ele odeia a todos vocês que nem amam a Deus. Ele odeia a humanidade, ponto final. Não importa quem você é, se você fizer o que ele quer 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele te odeia. Sabe por que ele te odeia? Porque ele mata, rouba e destrói. Ele te odeia porque você é feito na imagem de Deus. É por isso que ele te odeia. Não importa quem você seja, se você é negro, se você é branco, se você tem a pele amarela, ele te odeia. Não importa se você trabalha vendendo cerveja para os bêbados ou se você está vendendo drogas para as crianças ali na esquina que estão indo para a escola. Não importa se você é uma prostituta ou se você é um milionário ou se você é um drogado, Satanás te odeia. Ele quer roubar, matar e destruir. Ele quer te afundar para o inferno para te arruinar. Tudo conectado com Satanás é uma ruína. É destruição. É escombroso. Agora, para frustrar o plano de Deus, para fazer com que você se perca e vocês pela televisão se perderem, ele armou uma série de tentativas designadas no fundo do inferno para levar adiante sua causa e suas mentiras das trevas. E ele está tendo muito êxito. Eu estou aqui muito triste porque eu sei que Jesus disse que a maioria do mundo está indo para o inferno.
Eu não digo isso com alegria, eu não digo isso com uma felicidade no coração. Não há alegria no céu sobre uma alma que morre perdida. Não há. Mas Jesus disse que apertado é o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Larga é a porta que leva à destruição e muitos são os que entram por ela. É a palavra de Deus. E para cumprir essa tarefa, Satanás tem juntado uma variedade de armas que estão à sua disposição, que estão conseguindo aquilo que ele determinou. E eu vou me esforçar para pensar por alguns instantes como se fosse ele. Se eu fosse Satanás, a primeira coisa que eu faria seria o seguinte: eu ia confundir tanto a questão do cristianismo, até perder todo o significado do que ele realmente é. Você me ouviu? Eu confundiria e mudaria tanto o termo cristianismo, do cristão, que não teria semelhança nenhuma com o mundo a respeito do que realmente deve ser. Por exemplo, um pouco antes da Golden Limier morrer, perguntaram a ela. Ela estava em Washington DC, perguntaram: senhora Limier, é claro, ela era a primeira-ministra de Israel, e perguntaram a ela assim: por que vocês, os israelitas e os árabes, resolvem seus problemas ali como bons cristãos? E ela disse: primeiramente, não somos cristãos. Em segundo lugar, você quer dizer como os cristãos na Irlanda, que estão se matando faz décadas agora, debaixo da bandeira do cristianismo? Veja bem, a palavra cristão não significa muita coisa hoje em dia. Satanás teve tanto sucesso que algumas centenas de pessoas foram massacradas em Beirute, no Líbano, e eu estava lá há pouco tempo atrás. Eu vi os canhões que explodiam, eu vi os soldados marchando, e eu vi os tanques ali gigantes que explodiam em tudo que é canto da cidade, e os caminhões trazendo centenas de tanques queimados da Rússia. E centenas de árabes foram mortos, massacrados. Estava em todos os jornais do mundo, em quase toda a televisão e rádio. Homens, mulheres, crianças, e disseram assim: os cristãos fizeram isso. Os cristãos não fizeram isso. Você me ouviu bem? Existem milhões de milhões hoje em dia que estão se chamando de cristãos, mas não são cristãos. Eles não sabem o que é ser cristão. Entenda o que eu quero dizer. A palavra cristão hoje significa tanta coisa, sabe, envolve milhões de pessoas. Mas a palavra cristão, na verdade, significa alguém que segue a Cristo. E um seguidor de Cristo vai ser como Cristo e não vai fazer essas coisas. Mas o mundo olha para você, muitos de vocês, a televisão também, você não é cristão, você não declara ser cristão, você não declara conhecer Deus, nem nada a respeito disso. E você olha para tudo isso e você pensa: será que tem algo nisso aí? Porque veja bem, na alma do homem há um clamor por Deus. Olha, em todas as pessoas, não importa quem ela seja, há um clamor, há algo que chama, algo dentro do homem que quer mais do que aquilo que perece. Ele quer algo que é eterno, porque você é um ser espiritual, criado à imagem de Deus. Então você pode juntar o dinheiro que você quiser, você pode tirar todo o petróleo que puder sair do chão, ter toda a fama e fortuna, mas só existe uma coisa que vai satisfazer a sua alma, e é Jesus Cristo em seu coração. E uma senhora me disse outro dia, ela disse: eu quero ir para a igreja, e eu sei que eu preciso ir para a igreja. Ela disse: eu costumava ir
Ela disse, o que eu vou falar agora parece que é conversa fiada, mas eu sabia que ela estava sendo sincera, e ela disse, eu quero ir, mas ela disse, quando eu vou eu não consigo entender. Eu falei para ela que era o ministro do Evangelho, depois de um certo tempo ela me reconheceu e abriu o coração e disse assim, algo está errado, olha, quando você vai para a igreja, eu não estou falando a respeito de uma seita, eu estou falando das igrejas do cristianismo. E ela disse, eu não dizia ser nada, eu só fui. Eu sabia que precisava ir e eu estava dando um passo de fé e eu ia sábado à noite às discotecas e às boates e via o mesmo pessoal que eu via na igreja domingo, estava na boate de noite bebendo a mesma cachaça que eu. E ela disse, para mim isso é difícil, ela disse, eu não confessava nada. E ela disse, é difícil assentar em uma classe de escola dominical e assistir o mesmo homem que me cantou na noite passada ensinar na escola. É duro, não é? Se eu falo dos cristãos que estão no Beirute, não tem nada de errado com isso, sabe? Ou em outro lugar, mas eu agora estou falando daqui de casa, porque o maior hipócrita de todos, a maior hipocrisia de todas, não está no Líbano, ou na Irlanda, ou em qualquer outro lugar, está nos Estados Unidos da América. Ela ficou olhando para mim e falou, não entendo, veja bem, tudo é cristão. Satanás tem tido muito êxito, ela disse, e tem enganado até que não significa muita coisa. Mas se você está sentado aí, você está meio confuso, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho que ser honesto com você. É triste dizer que milhões e milhões que se chamam de cristãos não significa nada. Eles não são cristãos, eles não conhecem a Cristo e nunca conheceram a Cristo. Eles são cristãos só de nome, não significa nada. É triste dizer, e eu não gosto de dizer porque é meio negativo, mas eu preciso dizer, a maioria das igrejas são igrejas só no nome. É uma piada. Mas se você puder ver através de toda a teia de aranha e toda a hipocrisia e todo o subterfúgio, a camuflagem e a cortina de fumaça que Satanás estabeleceu em torno do nome cristão, algumas igrejas ainda têm a glória de Deus e pregadores estão pregando o Evangelho e algumas pessoas ainda vivem para Jesus, que levam esse nome com orgulho e foram lavados no sangue do Cordeiro, estão a caminho do céu e são exemplos da sua justa e glória graça. E eu posso dizer que eu sou um cristão. Aleluia! Independente de todos os esquemas diabólicos de Satanás para tentar acabar e camuflar até que não signifique mais nada para o resto do mundo. Veja através de tudo e ainda tem algo que vale a pena buscar. Aleluia. Se eu fosse Satanás, eu faria tudo possível para fazer o mundo acreditar que existem muitos caminhos até Deus fora Jesus Cristo. Você me ouviu? Eu faria que milhões de muçulmanos acreditarem que podem acreditar no profeta Maomé e podem chegar a Deus. Eu criaria a religião mais antiga de todas, o hinduísmo. Das partes mais escuras do hinduísmo vem o budismo, vem o espiritualismo, rosacrucianismo, todas essas doenças diabólicas das trevas. E eu via homens que acreditavam que podiam alcançar a Deus de várias formas. E já foi pregado o cristianismo aqui na América mais do que qualquer outra nação da terra. Então não somos enganados por esses esquemas diabólicos. Então ele tenta uma outra fórmula nesse país e no Canadá. É o humanismo. Humanismo. Humanismo é o Deus da universidade, é o Deus do colégio, é o Deus da educação, o Deus do mundo. O humanismo. Uma outra forma de chegar a Deus
Eu vou me envolver em esforços para ajudar a humanidade. E eu vou alcançar o meu irmão ignorando a Jesus Cristo. E Senhor, se você fez 10 bilhões de dólares e você deu tudo para construir universidades e escolas e dar de comer ao faminto e educar e fazer todas essas coisas e para fazer aquilo que você pensa que é certo para um ser humano, me escute. O humanismo tenta suprir a necessidade da humanidade sem seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo. E pensa que aquela é a melhor maneira. Consequentemente, inventa o assassinato chamado de aborto. Você me ouviu? Humanismo, humanismo, humanismo. Inventa o alcoolismo e chama isso de doença. O humanismo. Você está me ouvindo? Depois de um tempo, o humanismo vai dizer que existe muita gente nessa terra, então vai fazer o que a China está fazendo agora. Eles têm mais de 1 bilhão de pessoas na China, então o governo diz: temos que parar. E a melhor maneira de fazer isso é, eles estão matando as menininhas agora. Eu não estou dizendo abortando, eu estou dizendo, depois que eles nascem, eles assassinam as menininhas, em nome do humanismo. Olha só, não importa quão brilhante você é, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Você me ouviu? O homem não pode governar, o homem não pode resolver seus problemas. Se o homem for deixado sozinho, ele vai se destruir. Porque o homem caiu quando Adão e Eva desobedeceram e se rebelaram contra Deus. A única maneira que o homem pode se levantar da sujeira e da podridão é através de Jesus Cristo, que veio do céu, sofreu, sangrou e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos. Olha, se você gosta ou não, você vai ir para o céu somente através de Jesus Cristo. Eu quero repetir, você só chega ao céu através de Jesus Cristo. Budista, você vai para o céu somente através de Jesus Cristo. Buda não morreu naquela cruz. Maomé não morreu naquela cruz. O Senhor Moon não morreu naquela cruz. Eu estou aqui para te dizer hoje, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Católicos, vocês vão ficar nervosos comigo, e eu te amo. Alguns de vocês ficam zombando de eu falar isso. Mas eu falo, quando você chegar na glória, você não vai ver o Papa. Eu não sei, ele pode estar lá. Mas se ele estiver lá, ele vai chegar lá da mesma forma que eu cheguei lá. E da mesma forma que você pode chegar lá. Aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador, porque Jesus é o único caminho ao céu, Jesus é o único caminho até a glória, Jesus é o único caminho para que os seus pecados sejam lavados. Tudo depende de Jesus Cristo. E essa é a razão pela qual Satanás odeia Jesus. Ele odeia ele. Ele o odeia com ódio diabólico. Permita que o escritor da maioria dos jornais entrar em um lugar como esse, e o lugar, vamos dizer, que está cheio de fumaça de maconha. E vamos dizer que os músicos estão drogados e eles nem sabem em que cidade eles estão. E jovens eram levados dali em ambulâncias porque eles estavam de overdose. E milhares de vidas estavam sendo destruídas, e você pega o jornal e um escritor passa o que realmente aconteceu ali como algo talentoso e grandioso que veio sobre a cidade. Em uma das redes de televisão, outro dia, eles fizeram uma greve em um estádio, fazendo algo por um show de rock, e alguns jovens foram pisoteados até a morte, e eles estavam falando o nome deles, e aqueles repórteres chamavam eles como se fossem deidade.
E em um culto como esse, eles vêm aqui e você pega o jornal de manhã e você nem sabe se é o mesmo lugar que você estava. Sabe por quê? Porque os repórteres, e podem estar assistindo, não é do Jimmy Swaggart que vocês não gostam, não é das Assembleias de Deus, ou dos Batistas, ou da Igreja de Deus, ou da Quadrangular, ou dos Metodistas que você não gosta. Eu vou te falar qual é o seu problema. Você não tem um problema comigo, você tem um problema com Jesus Cristo. Você tem um problema com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você tem um problema com Jesus. Homem nenhum, Jesus disse, vem até o Pai a não ser através de mim. Você pode pertencer à sua igreja e ser fiel a ela. Você pode ser um bom católico, um bom batista, um bom metodista e nunca saber o que é salvação. Jesus. Essa é a razão pela qual Jesus disse que você vai se assentar na sua igreja, na sua sinagoga, no seu templo, com as suas vestes e toda a sua liturgia religiosa e com a sua autojustificação, a atitude de ser mais santo que os outros. E os ladrões e as prostitutas e os publicanos vão entrar no céu antes de você entrar. Olha, você está falando de algo sério. Está falando de algo sério. Alguns de vocês dizem assim, eu vou ficar assim porque eu preciso viver assim. Eu não tenho escolha. Você se assenta ali, você se gaba de ser metodista, ou batista, ou episcopal, ou presbiteriano. Você se gaba disso. E faz anos ou meses que a igreja que você está indo não vê uma pessoa só sendo salva. Seu pregador nem acredita que Jesus é o Filho de Deus. Ele nem acredita que existe um diabo. É melhor ir até o seu pastor, seja quem ele for, e fazer algumas perguntas. Você pela televisão já pensou nisso? Você tem que perguntar nele no que ele acredita. Olha, sua alma depende disso. Porque o cego vai guiar o cego e os dois vão cair no buraco. Pergunte o que ele acredita. Quando eu prego assim, o negócio fica feio para o meu lado. Porque eu estou pregando a verdade. Eu quero que alguns de vocês, eu quero que vocês acordem, eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Pergunte a ele o que ele acredita. Pergunte se ele acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Pergunte a ele. Se ele não for direto ao ponto e começar a te enrolar, observe. Pergunte a ele se ele acredita que há um céu, há um inferno e um julgamento. Pergunte se ele acredita em uma experiência de nascer de novo. Eu estou falando de uma experiência de nascer de novo, que muda a alma totalmente, aonde os bêbados param de beber e as prostitutas saem das ruas e os viciados em apostas não jogam mais. Pergunte a ele, vê o que ele te diz. Não somente o pregador, mas o padre também pergunta a ele. Pergunte a ele se ele acredita que Deus responde a oração. Pergunte se ele acredita que Deus faz milagres. Pergunte se ele acredita que Jesus cura os doentes. Pergunte se ele acredita que Jesus Cristo vai andar conosco, viver em nosso coração e que ele vive. Se ele ficar de pé ali gaguejando e não souber o que dizer e tentar te enrolar, olhe para ele nos olhos, ame a ele, ore por ele, mas saia daquela igreja e nunca mais volte o resto da sua vida, porque aquilo é veneno, e ele é um lobo na pele de cordeiro. Eu sei que isso é duro, eu sei que é, mas eu não estou falando a respeito de quem ganhou a corrida, eu não estou falando a respeito desse negócio de quem ganhou o último campeonato. Eu não estou falando de um jogo de beisebol da Bolsa de Valores. Eu estou falando da alma dos homens. Eu estou falando onde você vai passar a eternidade. Eu estou falando do céu, eu estou falando do inferno. E alguns de vocês estão sentados aí dizendo, bem, eu sou batista e você não foi na igreja 2 vezes no ano. Alguns de vocês não podem me dizer nem quem é o pastor. Vocês não sabem.
Você está tentando ir ao céu de uma outra forma. Se eu fosse Satanás, eu usaria o engano como minha maior arma para enganar. Enganar. A maioria não consegue, mas alguns conseguem. Eles ficam ricos, ficam famosos, ficam populares, eles recebem o poder, então... A maioria não, mas poucos sim. Por chance, eu sei que alguns de vocês me assistem, eu sei que você é poderoso, você é rico, você é famoso. Você está com a vida ganha, e eu não estou querendo falar mal de você porque você é poderoso, rico ou famoso. Eu quero que você venha para Jesus. Aleluia! Mas se você está confiando nessas coisas, eu quero te perguntar o seguinte: você tem paz em seu coração? Não, seja honesto, você está na sua sala agora, deitado na cama, um quarto de hotel em algum lugar, não sei. Como um outro dia, que é dono de um grande jornal, o maior que tem no país. Ele disse: eu estava deitado em minha cama, num quarto de hotel, bêbado, doente, multimilionário, só Deus sabe quanto ele vale mesmo. Cansado, não queria viver, sabe? A casa estava despedaçada. Ligou o canal de televisão e Jimmy Swaggart falou: você está deitado nessa cama, bêbado e doente? Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! 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 O que é que você está dizendo? O Deus Todo-Poderoso está pregando para você e te dizendo que você está enganado. Essas coisas não te satisfazem. Elas não trazem felicidade, não trazem alegria e não trazem paz ao coração. Engano, milhares de pessoas estão enganados, decepção, o engano é a maior arma de Satanás. A maioria não consegue chegar nesse estado de ficar famoso e ter fama. A maioria trabalha para não passar fome, para colocar tênis no pé dos seus filhos, para dar educação para eles, colocar comida na mesa e colocá-los debaixo de um teto. A maioria de nós somos assim. E viver com uma vida que tem problemas e lutas, e toda a sua vida. Eu quero agora que você preste atenção. Eu sei do que eu estou fazendo. Um homem me ligou outro dia e olha, eu li várias cartas e falei com muitas pessoas no telefone. Jimmy Swaggart, eu sou um bêbado. Minha vida é um inferno. E você vive para quê então? Pare e pense por um instante. Qual é a sua razão de viver? Pense nisso por um instante. Sua vida inteira e você está indo para uma boate sábado que vem, você está economizando faz um mês. E você vai assistir alguns caras bêbados no palco e vai assistir eles fazerem o Cotton Eye Joe. E você não consegue fazer porque tem artrite. E essa é a sua vida. É isso que é grande para você, é o que você considera valioso e de marcante. Só isso. Olha, você não consegue ver que isso é pouco demais. Você não consegue ver que isso não é nada. Você não consegue entender que Satanás está rindo muito de você. Você não consegue entender que o diabo está sentado esperando você ir para o inferno. Você não consegue nada aqui, não vai conseguir nada lá, porque você não acorda, porque você não entende que a maior vida possível é a vida que está em Jesus, servindo a Deus. Porque você não consegue ver isso? Eu usaria o engano, enganaria os homens. Eu os faria acreditar que o álcool é a melhor coisa, ou drogas, ou sexo ilícito, ou apostas. Em quarto, para prender as nações do mundo, se eu fosse Satanás, eu usaria o comunismo como minha arma principal, politicamente. O comunismo não é somente mais uma ideologia ou filosofia. É um esquema diabólico como religião do inferno.
Eu quero te dizer, os Estados Unidos da América já foi enganado por muito tempo, acreditando que podemos coexistir com essa rebeldia do inferno. Estamos tentando nos fazer acreditar que aquilo que opera na União Soviética é um governo, e não é um governo. Aquilo é um aglomerado, criminosos, governando através de opressão. Eu recebi uma carta outro dia de um homem que, se eu falasse o nome dele, vocês o conheceriam, um homem de Deus. E ele estava ali na embaixada americana em Moscou, e ele foi até o porão aonde alguns dos seus descendentes russos soviéticos estavam tentando viver ali, em quartos apertados por vários anos, né? Quando ele entrou ali, eles estavam tocando uma das nossas fitas, e quando ele falou isso, eu fiquei chocado. Eu até cheguei a chorar. E ele falou um bom tempo com eles. E eu quero te fazer essa pergunta. Vamos supor que em algum lugar em Nova York, em Washington, em algum lugar, algum embaixador russo esteja assistindo. E você entende bem inglês. Por que você não deixa esse povo sair dali? Por que você não faz isso? Eles não têm nada, eles não são nada no que diz respeito ao Estado soviético, então eles querem sair daí, para que eles possam adorar ao seu Deus em espírito e em verdade. Por que você não permite que eles saiam daí? A Rússia é o maior país da Terra. A Rússia tem 260 milhões de pessoas ali. Você não vai sentir falta daqueles 18 ou 20 pessoas? Eles querem sair, por que você não deixa eles ir embora? Eu vou te falar por que você não deixa eles irem embora. Porque vai ser só o começo. E eu quero repetir, eu sei porque você não deixa eles saírem, porque vai ser só o começo. Porque 95% da sua população também sairia se eles pudessem. E os Estados Unidos da América, alguns se chamam de intelectuais aqui, que pensam que o comunismo é a onda do futuro e que o socialismo vai resolver os problemas dos Estados Unidos. São tolos, eu estou falando sério, são tolos. Essa é a maior nação da face da terra. Nós temos problemas, sim, sempre tivemos problemas, mas independente dos problemas em Pittsburgh com o ferro, independente dos problemas da Califórnia com a indústria de computadores, essa nação ainda é a maior nação que ama a liberdade em toda a face da terra. Eu tenho orgulho dela, eu agradeço a Deus porque eu sou americano, eu amo essa nação. A terra do valente, a casa do livre. E o que fez dessa nação algo grande é essa Bíblia que eu tenho em minha mão. E a nossa liberdade para adorar a Deus em espírito e em verdade. E adorar a Ele na beleza da santidade dEle. Essa é a força e o poder dos Estados Unidos da América. Aleluia, Deus nos deu um avivamento. Deus venha com o seu avivamento de cidade em cidade, de vila a vila, de igreja a igreja, de cidade a cidade. Essa é a nossa esperança. E nossa esperança é Deus, e em Deus confiamos. Marilyn O'Hare tenta tirar isso daí, dessa nação. Em Deus acreditamos. O comunismo vai morrer, é um sistema falido que não funciona, é construído em mentiras. Deus deu ao presidente Reagan a coragem de se levantar e fazer o que é certo. Se eu fosse Satanás, eu faria a humanidade acreditar que não existe céu, inferno, eternidade ou julgamento. O homem vive, morre e é só isso, não há mais nada depois da morte. Se eu fosse Satanás.
Mas, amigo, quando você fecha seus olhos na morte, não é o fim, é apenas o começo. Nós temos mais suicídios e mais tentativas de suicídios hoje do que já tivemos na história desse país. Essa não é a sua saída. Porque o homem é um ser espiritual e o homem vai continuar vivendo para sempre, para sempre. E toda pessoa, seja quem ela for, escute com cuidado o que eu digo, um dia vai estar diante de Deus. Você pode não acreditar nisso, você pode rir disso, alguns podem sentar aí dando risada e falar, isso é tolice, mas você vai estar diante de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória. Todos nós pecamos. Todos nós. Deus chamou esse pregador antes mesmo de eu nascer, eu acredito nisso. Mas eu ainda nasci no pecado. Ele impôs as mãos dele sobre mim quando criança, mas eu ainda tive que ser salvo pelo sangue de Jesus. Você vai estar diante de Deus, e se você chegar ao céu vai ser por causa de Jesus e porque você confiou nele. Vai haver um julgamento. Existe um céu e existe um inferno. Se tudo mais falhar em minhas tentativas de destruir a humanidade, eu faria o meu melhor se eu fosse Satanás para fazer com que a humanidade deixasse para depois, procrastinasse, demorasse a salvação da sua alma até que fosse tarde demais. Eu estava em uma grande igreja e preguei muitos cultos ali. Se eu falasse o nome do pastor, todo pastor aqui instantaneamente ia reconhecer. Era domingo à noite. Eu estava pregando sobre o assunto como será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus. Deus se moveu naquela noite. São noites que não dá para esquecer. Foi como se o vento, o sopro do céu tivesse vindo sobre aquele pessoal que estava ali desde lá de cima até a parte de baixo. E Deus chamou a minha atenção naquela chamada ao arrependimento, aqui do meu lado esquerdo, na galeria. Tinha um jovem, devia ter 25 anos de idade. Alto, bonito, 6,2 pés, eu acho. Mas distante de Deus. O pai dele era o pastor daquela igreja, um dos maiores homens de Deus que eu já conheci. E o filho dele se desviou de Deus. Eu acredito que era um dos maiores pregadores da África do Sul que fez a declaração: Deus não tem netos. Você não pode dar isso que você tem, o que Jesus fez para você, para o seu garoto ou sua garota. Eles têm que ter a própria experiência deles. Eu sabia que Deus estava falando com ele. Ele era jovem. E ele queria fazer muitas coisas. Eu acho que queria, não é? Estava correndo. Eu estava olhando para ele, eu ainda me lembro quando ele colocou a cabeça nas mãos. Ele chorou. Deus falou muito e poderosamente ao seu coração. E eu fiz um clamor especial por ele. Eu clamei. Uma vez ele olhou para cima e olhou para mim. E eu via que ele buscava. A consternação em seu semblante era a batalha pela eternidade. Satanás estava dizendo: você tem tempo suficiente. E ele não veio. Algumas semanas depois, eu estava naquela igreja, diante de um caixão. Ele tinha morrido em um acidente de carro. A não ser que no último segundo ele tenha pedido misericórdia a Deus.
ele morreu perdido. Se eu fosse Satanás, eu ia dizer para você que você tem muito tempo. Não esquente com isso. Vai dar tudo certo de alguma forma. Você não precisa se empolgar com isso. Se eu fosse Satanás, eu te diria isso. Se eu fosse Jesus Cristo, eu diria: venha. Hoje é o dia da salvação. O amanhã não nos pertence. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu estou entregando minha alma nessa noite. Eu fiz tudo que podia fazer. Por mais atrapalhado e pior que tenha sido, eu fiz o que eu pude, Pai. Agora eu peço, Espírito Santo, domine totalmente esse lugar. Toque aquela mãe, aquele pai. Por favor, toque os jovens. Toque nossa nação. Oh Deus, toque nossa nação. Ajude para que eles saibam que a porta ainda está aberta. E todos os que vierem, eles vão encontrar vida. Oh Jesus, eles vão encontrar vida e vida abundante. De cabeça baixa e olhos fechados nessa noite. Muitos de vocês aqui hoje, vocês não estão vivendo da maneira certa. Vocês foram enganados. Você está no caminho errado. Você está confiando em coisas que não são e não podem te salvar. Muitos de vocês da TV, meu Deus, você está no caminho errado e você sabe disso. Quantos aqui nessa noite, através de toda a sujeira e do barulho desse mundo, você está ouvindo Jesus te chamar? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Através de toda a sujeira e de todo o barulho, você escuta ele bater, dizendo: eu entrarei e cearei com você, e você comigo, se você abrir a porta. Quantos aqui nesse prédio, aqui na parte de cima primeiro, Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo da maneira certa. Eu não quero ser enganado por Satanás. Deus está me chamando e eu quero segui-lo. Levante sua mão. Eu não estou vivendo da maneira certa e preciso de oração. Eu preciso que todas as pessoas de Deus nesse lugar orem, por favor. Preciso que você ore. Continue levantando a mão. Preciso da sua fé, preciso da sua oração, do seu amor para todas as almas aqui. Continue levantando suas mãos, eu estou te vendo. Agora aqui do meu lado direito, nas arquibancadas, dos dois lados. Quantos, Jimmy Swaggart, quando eu olho para mim mesmo por dentro agora, eu vejo que não estou vivendo da maneira correta, e eu vou ser sincero, eu preciso de oração. Eu não estou fazendo promessas, eu só quero que você ore por mim. Levante sua mão nesse momento. Aqui do meu lado direito, estou apontando para você. Até lá em cima, eu estou te vendo. Continue levantando as mãos enquanto eu passo por aqui. Obrigado. Eu preciso de oração, irmão Swaggart. Eu preciso de Deus e da sua ajuda. Eu não estou vivendo da maneira certa. Até lá em cima, continue levantando sua mão. Lá atrás agora, lá atrás. Continue levantando sua mão. O Espírito Santo está falando com a sua alma, então levante lá atrás. Eu estou vendo sua mão também. Muito obrigado. Continue levantando sua mão até lá atrás. Continue levantando sua mão aqui do lado esquerdo. Eu estou te vendo. Obrigado, obrigado. Eu preciso de oração, Jimmy Swaggart. Eu admito que não estou vivendo bem. Levante sua mão em todo esse ginásio. Obrigado. Homens e mulheres, jovens e velhos. Obrigado, obrigado. Deus ama o seu coração. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor, aqui nesse prédio. Todos de pé, por favor. Se coloquem de pé. Glória a Deus. Agora eu quero pedir a todos vocês que levantaram as mãos.
Eu quero pedir você para reconhecer a sua necessidade em Deus. Esse reconhecimento de precisar de Deus. Eu quero que você diga: Jesus, eu estou seguindo o seu caminho de agora em diante. Eu vou fazer o meu melhor e eu não posso fazer sem a sua ajuda. Mas, Senhor, eu estou voltando para casa. Eu vou pedir ao Thomas e às meninas para cantarem aquela canção. Senhor, estou voltando para casa. E é para você. E é para você pela televisão também. Você pode não estar aqui em Memphis, no Tennessee, mas Deus está onde você está. E eu quero que você venha lá de cima, aqui dos lados, aqui de baixo. Eu quero que as mães tragam os filhos que não são salvos, os pais tragam as filhas que não são salvas, os maridos tragam as esposas que não são salvos, as esposas tragam os maridos que não são salvos, filhos tragam seus pais que não são salvos, cristãos tragam seus amigos que não são salvos e fiquem de pé aqui. Eu quero que você venha, pois nunca mais vai haver uma oportunidade como essa aqui, enquanto eles cantam agora. Come on, that's it. Come on home. I've wasted many precious years. I've wasted many precious years. Lord Jesus, I'm coming home. Now I'm coming home. I now repent with bitter tears. Come on, come on, come down the aisles, come from the top, come from the back. Come on as he speaks to your heart. Lord, I'm coming home, come on. I'm coming home. I'm coming home. Nevermore to roam. Open wide thine arms of love. Lord, I'm coming home. Eu quero que você olhe para o Jimmy Swaggart rapidamente, por favor. Você assistindo pela televisão, preste atenção no que eu vou dizer para eles. Deus ama você demais. Tanto que Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer. E quando Jesus morreu, então Deus morreu. E Ele ressuscitou dentre os mortos. A primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus ama você. Ele ama você demais, ama eternamente, profundamente, mais do que a nossa mente pode compreender. Em segundo, existem tantas coisas que você não entende sobre o Senhor. Satanás cegou tantas pessoas a tanta coisa que Deus tem. Mas quando você dá um passo de fé e vem aqui, você não vem para o Jimmy Swaggart, você não vem para esses ministros do Evangelho, você não vem para uma igreja específica. Você vem para Jesus. E eu posso te prometer, eu te garanto, uma garantia eterna, que se você seguir fielmente essa grande salvação, esse Cristo da glória, então você acabou de fazer o melhor negócio da sua vida. Esposas terão novos maridos, esposos terão novas esposas, e pais, novos filhos, filhos, novos pais. Jesus chama isso de nascer de novo. Nascer de novo. Você nunca mais terá sede. Aquilo dentro de você vai estar satisfeito para sempre.
E como é que eu recebo isso, irmão Suega? Você recebe através de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu vou fazer a oração do arrependimento, não é uma oração qualquer que você faz. Você pode repetir 10.000 vezes e não te salva, mas se você acreditar, e essa é a chave, se você acreditar nela, você vai nascer de novo instantaneamente. E essa é a chave, acreditar. Eu quero que você abaixe sua cabeça e feche os olhos. Todos vocês na TV, onde quer que você esteja, na sala, no quarto de hotel, onde quer que você esteja. Você, por favor, abaixe sua cabeça e feche os olhos. Eu sinto Deus. Eu sinto que Ele está movendo em seu coração. Enquanto eu faço essa oração, vão ser as palavras mais importantes já faladas. E eu quero que você ore em voz alta comigo. Então vamos orar. Querido Deus nos céus, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados, como tenho vivido e as coisas que fiz, que são erradas. Eu peço agora pelo Seu perdão. Eu pequei, eu fiquei destituído da glória de Deus. Lava-me com Teu sangue e limpa-me de toda injustiça. De acordo com a Tua santa palavra, Romanos 10, versículo 9 e 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo, e em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. Nesse momento, eu quero que o mundo saiba, e todas as outras pessoas, que eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor. E de acordo com a Sua palavra, Ele me ouve, e eu acredito. E nesse momento, eu sou limpo, eu estou lavado, eu estou transformado, estou redimido. O velho homem não mora mais aqui. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu estou salvo. Aleluia! Glória! Louvado seja Deus! Aleluia!